Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, com saúde e vida, o que eu mais poderia pedir a Deus. Espero que vocês estejam todos bem, porque se vocês não estiverem, vocês vão ficar em nome de Jesus. Hoje eu queria trazer mais um pouquinho das boas novas de Cristo aqui para o canal. Eu sei que a preciosa semente, a verdadeira palavra, né, meus irmãos, quando ela é pregada, ela causa um confronto, mas assim ela vai abençoando outras vidas, porque a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, né, a palavra de Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de Saulo de Tarso. Perceba, meus irmãos, que a palavra nos diz que Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, dos discípulos, do povo que pregava a palavra do Senhor Jesus, que levava a preciosa semente. Ele matava, ele perseguia e matava. A palavra do Senhor nos diz que ele assistiu à morte de Estevão. Perceba, meus irmãos, que mais um certo dia, ele estava indo com alguns amigos a Damasco. Ele queria prender alguns discípulos de Cristo na prisão. Mas perceba, meus irmãos, que ele não sabia que aquele dia seria o último dia dele perseguir os cristãos. E depois daquele dia, meus irmãos, a história dele seria totalmente mudada. De perseguidor, ele seria perseguido. Porque é assim, meus irmãos, quando você tem um encontro pessoal com Deus, é assim que vai acontecer na sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que as pessoas deste mundo, elas nos odiariam, nossos pais, irmãos, as pessoas como um todo, nos odiaria por causa da palavra do Senhor Jesus, por causa do seu santo nome. As pessoas nos odiariam. Então Saulo, depois daquele dia que ele teve encontro com Jesus, que Jesus disse a ele: Saulo, por que tu me persegues? Depois daquele dia, meus irmãos, que Saulo ficou cego. Ele ficou cego depois, meus irmãos, quando ele foi levado a Damasco, que Deus então disse a Ananias que fosse lá. Disse a Ananias a sonho que fosse lá, então, naquele homem, e orasse por ele, que ele voltaria a enxergar. O que está acontecendo, meus irmãos, nos dias de hoje? As pessoas, elas ainda não teve esse encontro com Jesus no mundo onde nós estamos vivendo. Elas não teve esse encontro, meus irmãos. Porque, meus irmãos, perceba que Saulo, ele era um perseguidor de Cristo. Mas quando ele teve esse encontro, Jesus arrancou as escamas dos seus olhos. Então, a partir daquele momento, quando Ananias orou por ele, ele passou a ser um apóstolo. Então, ele passou a ser um cristão, desculpa, meus irmãos, um missionário, que a partir dali, então, ele estaria fazendo missão. Que depois desse encontro com Deus, ele de perseguidor, ele começou a ser perseguido. Jesus mudou totalmente a sua direção na sua vida. E eu queria dizer para você, meus irmãos, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Hoje em dia, meus irmãos, não é mais um Saulo de Tarso que vem perseguindo os cristãos, matando eles. Mas eu queria dizer para você, Satanás, ele não aparece a ninguém com chifre e rabo. Ele vem disfarçado, meus irmãos. Ele vem como uma bela aparência. E esses Saulos de Tarso do mundo de hoje, esses pregadores esses pregadores que ficam, sabe, massageando o ego das pessoas, fazendo cristões covardes, pessoas fracas, que não estão firmadas na palavra, que se baseia só por essas pregações dessas pessoas que ficam o tempo todo massageando o ego, dizendo que Jesus, ele é amor, que você vai receber, que Jesus vai te dar, receba carro, receba casa, receba providência. Jesus, ele vai abater esses que estão nos seus caminhos. Jesus vai te levantar, Jesus vai te honrar. Essa é a pregação, meus irmãos, nos dias de hoje. Mas eu queria dizer para você,
Abra os teus olhos e vai para a palavra, para a Bíblia. Não fica indo por conversa desse povo, meus irmãos. Jesus, ele já arrancou as escamas dos seus olhos. Hoje você não é mais cego, você já entregou a sua vida a Cristo. Você já teve um encontro com Deus, com Jesus. Então, você não é mais cego. Hoje você vê, assim como Paulo de Tarso, que então se tornou Paulo. Um missionário, um apóstolo de Cristo, que então começou a fazer as boas novas, levar as boas novas de Cristo, que é o evangelho, anunciar o evangelho da cruz. Hoje em dia, meus irmãos, vocês não são mais cegos, vocês veem. Então, para de ficar ouvindo essas pessoas e começa a buscar ter as suas próprias intimidades com Deus. Ouvir Deus falar com vocês, meus irmãos. Deus, ele não é um Deus de Baal. Deus não é um Deus de barro, um Deus de ferro, um Deus de ouro. Deus, ele é um Deus vivo. Um Deus vivo, ele fala. Ele quer falar com você, mas você, meus irmãos, fica dando ouvido a esses Saulos que estão matando os cristãos com esse evangélico medíocre, que se torna um monte de crentes medíocres, que não estão dispostos a levar a sua cruz. Muitas pessoas estão ficando pelo meio do caminho por causa desses evangélicos medíocres que fica massageando o ego, que massageia o ego das pessoas, que fica dizendo para elas que não tem problema se casar de novo, que Deus entende. Meus irmãos, Deus tem compromisso com a primeira aliança. Você tem uma aliança com Deus, então esteja firmado. Essa aliança com Deus, Deus tem compromisso com a primeira aliança. Deus não tem nada a ver com pessoas que não querem compromisso com Ele, não. Pessoas que casam, descasa, pastores que já casou não sei quantas vezes, troca de esposa, assim como troca de roupa. E estão aí, ó, dizendo que Jesus é só amor. E tem muitos bodes seguindo eles, meus irmãos. Porque pregadores do evangelho têm que dizer que Jesus é santo. Se você não abandonar o pecado, o que te espera é o lago de fogo e enxofre. Que Jesus é santo, que a porta do céu é estreita, que o pecado lá não entra, que ela não passou por reforma. Se você não mudar de vida, não abandonar essas práticas imundas, da pornografia, do adultério, da prostituição, da masturbação, da mentira, da idolatria, da falsidade, dos falsos testemunhos. Se você não abrir mão, meus irmãos, dessas coisas vis desse mundo, porque Paulo diz na sua palavra, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Ele estava dizendo para você, meu irmão, ele está dizendo para você evitar esses tipos de coisa. Você não andar com esses modismos do mundo. Jesus, ele disse na sua palavra ser santo como ele é santo. Jesus é santo, meus irmãos. Como você teve um encontro com Cristo, Jesus arrancou as escamas dos seus olhos e você se permite ficar ouvindo essas pessoas medíocres, esses Saulos de Tarso disfarçado, essas pessoas usadas por Satanás. Porque essas pessoas, meus irmãos, elas não são conduzidas por Espírito Santo de Deus, não. Porque, meus irmãos, o Espírito é santo. É santo. Como ele vai conduzir uma pessoa a dizer para ela que Jesus é amor? Que você pode continuar na prática do pecado e tá tudo bem. Que você não pode ficar olhando para esses religiosos. Religioso é uma pessoa que só vive dentro da igreja e não tem um encontro com Jesus. Você é um servo do Deus vivo, então abandona hoje essas práticas. Porque, meus irmãos, a pessoa quando ela tem um encontro com Jesus, ela tem sede. Porque, meus irmãos, da água que Jesus ele te dá, nunca mais você vai sentir sede, meus irmãos. Sede não é de água. Dessa água ali não, meus irmãos, essa água ali do rio não, é água da vida. Ele vai te dar água da vida, você nunca mais vai sentir sede das coisas deste mundo, dessas imundícias. Para você ser feliz, você tem que estar só se você tiver com um carro novo. Para você ser feliz, só se eu tiver dinheiro. Para você ser feliz, só se Deus me dá uma casa nova. A sua felicidade, meus irmãos, tem que estar em Cristo Jesus.
se você não tem alegria da sua salvação, você precisa então ter um encontro com Deus, porque Saulo, ele era perseguidor de Cristo, ele matava, perseguia, prendia os cristãos. Mas depois, meus irmãos, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele passou então de perseguidor a ser perseguido. E ele estava disposto, assim como ele foi até o fim. Ele foi morto, meus irmãos, decapitado. E hoje em dia, meus irmãos, perceba, esses cristãos do mundo onde nós estamos vivendo, uns cristãos fracos, umas pessoas fracas, que não aguentam passar uma luta, não aguentam passar um deserto, não aguenta ir até ali, mais adiante, por amor de Jesus, passando luta ou dificuldade ou prova, já abandona Jesus pelo meio do caminho. Imagina, meus irmãos, que se Jesus fizesse isso comigo e com você, Jesus, ele sendo Deus, ele desistisse e falasse, não, pai, eu não vou morrer por causa dessas pessoas, porque elas não merecem. Mas ele foi até no fim. Então eu queria dizer para você, se você não está disposto a ir até no fim por causa de Jesus, então eu queria dizer para você que para lá você não vai. Para lá, para o céu de glória, você não vai. Porque a palavra do Senhor nos diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, meus irmãos, é no muito, é no pouco, é amar a Deus, amar a Jesus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer pela sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acha, meus irmãos, que Deus ele não conhece as suas necessidades? Deus não sabe, assim como Ele deixou na sua palavra, que você precisa das vestes, o comer, o que você precisa, Deus conhece todas as suas necessidades. Então a palavra do Senhor nos diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, fica firme, caminha, persevera, porque o nosso galardão, meus irmãos, não é aqui na terra não, é lá no céu de glória. Então essa é a meditação que eu queria trazer para vocês nessa manhã. Meus irmãos, tire vocês mesmos as suas próprias conclusões. Pega a palavra do Senhor, examine as escrituras todos os dias. Faça dela novidade de vida. Peça que o Espírito Santo de Deus ele venha te ensinar, assim como ele ensinou a Paulo. Porque Paulo escreveu vários livros, né, meus irmãos, na Bíblia. Então eu queria dizer para você, peça que o Espírito Santo, ele venha te ensinar, ele te ensina. Ele abre os seus olhos para que você venha entender o que ele quer de você através da sua palavra. Então, para de ficar seguindo essas pessoas. Essas pessoas, meus irmãos, estão levando a muitos para a perdição eterna. Saia desse caminho, meus irmãos. O caminho que conduz à vida eterna ainda é estreito. Meus irmãos, fiquem com Deus. A paz do Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Fiquem todos com Deus. Se você chegou até aqui, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Assim você vai estar abençoando a minha vida e ajudando a semear a preciosa semente que é a palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.